Belezinha. Então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito aí do raio-x desse edital aí da banca, né, da Banca FGV para o concurso específico do TJ Rio de Janeiro, certo? É um prazer estar aqui com vocês. Como vocês sabem, eu gosto muito de compartilhar, né, e independentemente de onde vocês, de qual canal vocês estão acessando esse vídeo, porque eu vou deixar salvo, vou deixar gravado, né, tanto para as minhas mentoradas e mentorados, alunos e alunas, e futuros aí, alunos e alunas também, e seguidores aí, né, dos nossos canais. Então, o objetivo é tratar do edital, quem precisar, né, quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer, fica à vontade. Eu sempre vou, vez ou outra, dar uma paradinha, olhar no chat. E quem quiser levantar, né, aqui a mão, fazer algum comentário, também fique à vontade, porque a ideia é essa, aproveitem este momento para tirar as dúvidas desse concurso aí, TJ Rio de Janeiro, concurso maravilhoso, tão aguardado, veio em ótimo momento, né, aí de certa forma, em que pese aí ser final de ano, já está todo mundo aí meio que, né, com a cabeça em 2026, mas é isso, né, faz parte do jogo e quem não se adequa aí às regras fica para trás, tá certo? Então, vamos lá, cargo assistente social, importante dizer, né, já que eu vou deixar essa aula gravada aí no YouTube, então vamos lá. O que é que a gente vai ver hoje? Eu quero trazer os principais pontos do edital. Eu quero falar sobre o cargo de assistente social, né, um pouquinho também, uma pincelada aí, nessa área de atuação, nesse espaço, no Tribunal de Justiça aí do TJ Rio de Janeiro. Eu quero falar sobre a banca FGV um pouco, aí trazer alguns pontos, algumas particularidades dessa banca. Direcionamento para você se organizar e para te ajudar aí, um norte aí para você. Também quero compartilhar como podemos te ajudar, uma grande oportunidade. Então, esse podemos, lá na frente você vai entender um pouco e sanar as dúvidas aqui que eu conseguir nesse espaço, tá bom? De antemão, meu nome é Elaine Cunha, sou assistente social e atuo na área sociojurídica. Lá na frente eu falo um pouquinho, né, sobre mim e tal, mas assim, inicialmente eu quero que vocês foquem aqui nesse conteúdo e depois eu falo um pouco aí sobre mim, para quem ainda não me conhece, e também sobre uma parceira querida aqui do meu projeto aqui, concursada no sócio jurídico, tá certo? Então vamos lá. Concurso TJ Rio de Janeiro, 2025, 2026, né? O edital saiu em 2025, a prova vai ser em 2026. Então, o cargo é analista judiciário, especialidade assistente social. Elaine, tem outros cargos de analista? Tem, claro, né? Inclusive tem um cargo lá que, né, nem exige formação específica, mas o nosso foco é analista judiciário, especialidade assistente social. Então, esse concurso aí trouxe, né, como etapas, a prova objetiva, a prova discursiva e também a prova de títulos, certo? O Tribunal do Rio de Janeiro, de Justiça, né, do Rio de Janeiro, ele traz uma carga horária para assistente social semanal de 40 horas, certo? Né, a maioria dos cargos da área sociojurídica, né, e outros órgãos também, eles costumam trazer de 30 horas semanais. Porém, eu te digo que isso não é impeditivo para ser assistente social nesse órgão. Eu tenho mentoradas aprovadas nesse concurso e até agora nenhuma se arrependeu de estar lá trabalhando 44 horas lindas, né, mentorada, enfim, estão nas nuvens, né, aprovadas no último concurso do tribunal, certo? Desse, do TJ Rio. E uma coisa aqui que eu até deixei com interrogação, que esse edital, para nossa surpresa, ele trouxe vagas para cadastro de reserva. Eu recebi várias perguntas, né, tanto no meu Instagram, como dos meus seguidores, ou alunos, mentorados, enfim. Ah, Elaine, poxa, cadastro de reserva, né, como assim? De antemão, uma coisa que eu digo para vocês, concurso que coloca, né, traz aí vagas, cadastro de reserva, não significa que não vai nomear, tá? Isso é mais comum acontecer em alguns concursos peculiares que não costumam ter muitas vagas para analistas, especificamente para assistente social, às vezes concurso de TRF, de TRT, mas assim, não significa que não nomeia, tá? Eu mesma já fiz provas, né, de concursos aí, e já participei, já, enfim,
teve nomeação também da área de cadastro de reserva, mas o TJ Rio foi uma surpresa. Acredito eu que talvez seja para, eu não sei, eximir aí, se eximir da questão, né, da obrigatoriedade aí de chamar, no sentido aí de evitar ações judiciais, enfim. Não vou entrar nessa seara, tá bom? Esse não é o meu objetivo aqui discutir sobre isso. Quem quiser saber mais ou conversar, não deixa de me acompanhar lá no Instagram, @pausa para posse, me chama lá, ou chama no meu WhatsApp, enfim. Fato é, não vá com esse pensamento, tá? De não fazer essa prova por ser cadastro de reserva. Por quê? Porque, primeira coisa, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está precisando de muitos profissionais, assim como todos aí, né, no país. No tribunal que eu atuo é da mesma forma. Então, assim, a gente não dá vencimento, não damos vencimento no tanto de demandas que aparecem, que são postas aí no nosso cotidiano, no dia a dia, tá certo? Então, além disso, dessas demandas, tem das demandas, né, comuns aí do dia a dia, tem outras novas demandas, por exemplo, o depoimento especial em casos de alienação parental. É uma demanda diferente. Eu não vou entrar no mérito se a assistência social faz DE ou não. Isso aí a discussão pode ser para outra ocasião. Mas é mais uma demanda aí que também vem com tudo e exige um quadro técnico competente, capacitado e de dentro do tribunal para executar. Então, gente, mais uma camada também, né, divulgada aí pelos, digamos assim, os representantes, né, porta-vozes aí do tribunal, tem presidente, entre outros, que a ideia é ter aí inúmeras, centenas de nomeações. Então, a expectativa de nomeação para esse concurso é muito alta. Outro dia eu estava conversando, né, com algumas das aprovadas também, como eu disse, no último concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e elas estavam até comentando que, eu mandei mensagem, né, para perguntar como é que tá, desculpa, como é que estavam as coisas e sobre as expectativas, e a gente conversando do concurso delas, né, para esse de agora. E uma das coisas, né, que a gente conversou é que no último concurso foram chamadas poucos profissionais, na faixa ali de só quem estava dentro das vagas e alguns do cadastro de reserva, e também o concurso só teve validade de 1 ano. Elaine, então isso desanima. Não, pelo contrário, o que a gente conversou é que a expectativa para esse novo edital, né, esse novo certame, chame muito, tal qual o penúltimo concurso. Então a ideia é que se chame muito gente, tem muita gente se aposentando, tem muito cargo vago, enfim, não vou mais seguir nesse tema, porque senão vou ficar, né, todo o tempo falando sobre isso, mas tenho isso em mente. O fato de ser, né, ainda que seja só para cadastro de reserva, tenho em mente que vai chamar do mesmo jeito, tá bom? E aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. É normal, gente, a imagem aí para vocês, porque às vezes eu fico achando que está com delay. Tá normal? Então tá bom. Até mudei meu microfone aqui, porque fiquei com essa dúvida. Mas, enfim, vou seguir aqui, né? O bom é que vocês estão me ouvindo. Então, assim, é foco nesse concurso, tá certo? Tem que estudar. Deixa o pessoal que não acredita, que acha que não tem que estudar cadastro de reserva, né? Para concurso com cadastro de reserva, eles que não estudem. Mas vocês que estão aqui, vocês têm que estudar, que estão tendo acesso a esse conteúdo, não desanimem, tá certo? Uma coisa também que me perguntam e eu quis trazer aqui para vocês é em relação à comarca, né, e região. Os tribunais de justiça, estaduais, né, eles se organizam por regiões. Então, o do Rio de Janeiro, por exemplo, tem 11 regiões, né? Então, cada região tem as suas comarcas. E aí, no momento da inscrição, vocês vão precisar escolher, tá certo? Qual região e qual comarca, para qual comarca vão, né, prestar ali, enfim, qual desejam atuar, tá certo? Principalmente. Às vezes eu também recebo muito essa pergunta, Elaine, o que é que você acha? Qual é mais concorrida, menos concorrida? Será que eu fico na capital que pode chamar mais? Nas cidades maiores tem mais chances?
o que é que eu digo? Você precisa escolher o que faz sentido para você. Se você reside na capital, né, na primeira região aqui, se você não tem ali pretensão, não tem intenção de sair da capital, não faz sentido você se inscrever em outro local. Eu penso que não. E o oposto também é verdadeiro. Então, quem mora no interior, quem mora nas regiões da comarca do interior, quem mora em outras localidades aqui, inscrevam-se, né, onde vocês desejam, porque isso é muito relativo. Às vezes você se inscreve num local que nem queria tanto, para, às vezes ali, tem chance de chamar mais, mas não vai ser feliz, tá certo? Ou nem vai ser chamado, o que eu acho pior, né, o que é mais importante. Então, outra coisa que precisam ter em mente, a concorrência, obviamente, da capital é muito maior, né? E aí, não quer dizer que seja impossível, claro. Eu tenho parados que foram aprovados aí da região da capital. Eu tenho também, por exemplo, aqui, né, no tribunal que eu atuo, de São Paulo também, acontece muito de muita gente, assim, se inscrever ali para a capital, ficar com medo, mas as minhas mentoradas, muitas permaneceram, as que me consultaram, eu falei, é capital, vai ser punk, mas você vai passar. E passaram, foram aprovadas na capital. Então, assim, não tem isso. O que vai fazer diferença é o tanto que você estuda. E aí, no concurso como esse, tem que estudar para ficar nos primeiros lugares, tá certo? Alguém me perguntou aqui sobre trabalho, né, teletrabalho, depois eu vou falar, depois eu vou botar no chat e vou dar uma lida, tá bom? Nas perguntas, mas pode ir deixando aí. Eu vou abordar, sim, sobre isso mais para frente. Então, inscrevam-se onde vocês desejam, onde faz sentido para vocês, tá? Um ponto muito importante aqui, que a gente parece que não, muita gente, algumas pessoas, tem muito tempo para se inscrever e tal. Cuidado. O período de inscrição já começou, tá certo? E vai até 27 de novembro. Presta atenção, vai até às 16 horas, tá bom? Então, cuidado, porque eu já perdi inscrição de concurso. Eu fiquei arrasada, porque eu comecei a estudar, me organizar, e foi um concurso da FCC, foi um tribunal. Na época, eu não me lembro qual foi, não sei se foi Santa Catarina, se não estou lembrada. Mas, enfim, eu perdi a inscrição, né? Para mim, eu fui lá no último dia, e naquele caso, eu acho que era até 14 horas, salvo engano. E assim, eu tenho mentorada que já esqueceu, gente. Estudou, eu fiz todo o planejamento, todo o direcionamento, curso, tudo, estudou e não pagou a inscrição, tá? Não finalizou. Às vezes se inscreveu, não pagou. Então, me conta aí, alguém deixa aí um comentário se já aconteceu com você, se você já viu acontecer com alguém. Então, preste atenção nisso, não esquece, tá certo? Outra coisa interessante também, né, são as reservas de vagas aqui, em relação a cotas. Então, pessoa com deficiência, a gente já sabe, né, 5%, pessoas, né, que se autodeclaram negras também, pretas, pardos, 20%, indígena, que também, né, vem aqui ressalvado nesse edital, e uma novidade também, as reservas para os candidatos que se autodeclararem hipossuficientes. Elaine, o que é isso? Hipossuficiente tem a ver com renda, tá certo? É critério de renda. Depois você dá uma olhadinha no edital, né, enfim, para você entender melhor esses detalhes, eu não vou me aprofundar aqui, mas eu achei importante destacar essas informações, né? Porque às vezes nem todo mundo sabe que tem esses direitos. Então, se você tem esse direito, se você faz parte de um desses critérios, não deixe de usufruir, tá certo? É direito seu. Então, não deixa passar em branco, não. Ô, Davidson, querido, boa noite. Estou vendo aqui seu comentário. Vamos embora. O último concurso, né, foi aquela caixinha ali de surpresas, não de uma maneira, né, como a gente gostaria ali das nomeações, mas esse aqui eu acho que vai com tudo, e principalmente, né, com toda essa expectativa aí, que representantes do próprio órgão falaram que vão chamar muito, certo? Sobre as provas ainda, prova de múltipla escolha da banca FGV. Cada questão vale um ponto e serão 70 questões, né? Cada uma valendo um ponto. Certo?
Aqui, isso aqui também eu acho importante, né, para ser aprovado. Então, às vezes as pessoas ficam com dúvidas. Então, necessariamente tem que cumprir todos esses critérios, eles são cumulativos. Então, no mínimo 12 questões de conhecimentos gerais, no mínimo 20 de conhecimentos específicos e necessariamente 35 questões no total da prova objetiva, certo? Então, não adianta você acertar muitas questões de um lado e não cumprir o critério mínimo aqui do outro. Então, atentem-se a isso. E aí, né, em relação às cotas, também aqui os critérios mudam, então é bom vocês se atentarem. Seriam 10 para conhecimentos gerais, 16 para específicos e 28 no total. Prova discursiva, o bicho-papão aí do concurseiro e da concurseira, que não tem muito costume. Gente, há 5 anos eu falo de prova discursiva. Tem gente aqui que me acompanha no meu Instagram, já me segue há bastante tempo, sabe disso, né? E a prova discursiva, há 5 anos que eu falo, que veio para ficar. Quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas não entendiam muito o que é isso, não fazia nem muito sentido. Mas, de uns tempos para cá, estão vendo que é fato, né? Eu comecei a falar sobre isso porque foi o que eu passei, né? Eu fiz 14 provas de concurso, fui aprovada em 10. E nas reprovações, a prova discursiva me tirou do topo, gente. Você está entendendo o que é isso? Você sair ali dos primeiros lugares de concursos os mais difíceis do país, de você estudar, se dedicar, e sentar ali com os 20 concurseiros mais fortes ali daquele concurso federal, né? E aí você ser eliminado na prova discursiva, não tem condição. Então, tem que se preparar. E aí, dito isso, a prova discursiva da FGV, eu quis trazer isso aqui, desse concurso, porque, infelizmente, nem tudo fica tudo detalhado nem explícito no edital, e é importante que você tenha esse conhecimento. Saiba disso. É uma prova que vai valer 20 pontos, até aí tudo bem. Vai ser uma questão discursiva, mas aqui a banca não fala a quantidade de linhas, mas, claro, eu tenho um palpite, como eu disse, já faz muito tempo que eu falo sobre isso. Eu tenho inúmeros alunos aí, alunas mentorados aprovados na prova discursiva, que gabaritam aí essas provas da RGV, inclusive. Então, eu tenho aqui o meu palpite, já eu falo. E aí, você precisa acertar pelo menos 8 pontos. É claro que para um concurso como esse, 8 pontos não é suficiente. Precisa, obviamente, gabaritar. E acredite, não é difícil. Não é. Você sabendo exatamente. A banca FGV, ela tem um perfil muito peculiar, óbvio, né? A gente já sabe de português, enfim, e de prova discursiva também. Então, ela costuma seguir o perfil, com a exceção do CNU. Então, quem vai fazer CNU é outra história, tá certo? Ali, porque, enfim, por outras questões. Mas a banca FGV, dentro do seu, né, padrão, dentro do seu normal, ela segue ali o seu perfil específico e, sim, é possível gabaritar as provas discursivas da banca FGV, certo? E aí, vamos lá. Então, só voltando aqui. Graças à sua, ó, tá vendo o que eu estou dizendo, ó. Aqui o Davidson tá, ó, testemunha. Graças à sua orientação, eu pude fazer quase nota máxima no último concurso. Infelizmente, as convocações não foram como as esperadas, tampouco a não prorrogação, exatamente. Mas seguimos. Agora você não vai perder, não, Davidson. Já, ó, Felipe, já vai, ó, seguir aí com tudo, tá certo? Não vai perder e aproveitar, né? Aí o estudo e a preparação do anterior e colocar seu nome dessa vez aí nos primeiros lugares. Então, na avaliação dessa questão discursiva, a banca, ela vai, em resumo, né, do que está sendo dito aqui, ela foca no conteúdo, no conhecimento do conteúdo e na fluência, na coerência, em como você apresenta esse conteúdo. É claro que tem outras coisinhas, né? Por exemplo, a banca FGV, ela tem alguns autores ali de estimação para alguns assuntos específicos, então, se fala de questão social, é uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, enfim, tem que saber as referências de questão social que ela cobra, as referências exatas. Inclusive, tem prova dessa banca discursiva que ela até já diz, ó, só quero SS. Então, não adianta, mesmo que outros autores falem sobre esse assunto, por exemplo, questão social, Neto e Yamamoto,
E às vezes a gente sabe que tem outros autores, né, que falam sobre outros assuntos, enfim, sobre questão social também, mas a banca não considera porque ela só quer Neto e Yamamoto. Então, são esses detalhes que fazem a diferença. E quando eu disse que o CNU é a parte, é porque a prova do CNU, ela considera outros critérios, outras camadas em relação à escrita, em relação ao gênero textual, são outras camadas. Então, esse não é o foco aqui, o foco é o TJ, Rio de Janeiro, tá certo? Então, ela tem que ser manuscrita, obviamente, letra legível, uso de caneta azul ou preta, que bom, duas opções, material transparente, e a resposta definitiva tem que ser transcrita para a folha de texto definitivo. Para quem nunca fez prova discursiva, sempre vem um texto, um papel de rascunho, e vem, às vezes, uma folha, um caderninho mesmo, para a prova discursiva, para o texto definitivo. Então, você pode usar o rascunho à vontade, nos locais ali que são permitidos a escrita, entretanto, o seu texto definitivo vai ser transferido para o caderno específico. Certo? E aí, quando você senta lá no dia que recebe sua prova, você tem que prestar atenção nisso, para não escrever o seu texto, o seu rascunho no local errado, e não deixar de transferir a sua prova, né, o seu rascunho, para a folha de textos definitivos. Então, tem que ter muita atenção com isso, cuidado. E aí, mais uma atenção, né? Aqui que gerou grandes dúvidas. Eu não sei se alguém daí ficou com essa dúvida, mas eu recebi muitas mensagens em relação a isso. Que as provas discursivas, elas poderão abordar todos os tópicos discriminados no anexo 1. O anexo 1 é o que tem um conteúdo programático. E aí, sendo que, em relação ao conteúdo específico, se restringirá à respectiva área em que o candidato se inscrever. Por que que gerou dúvidas ou confusões? Porque na parte de conhecimentos específicos deste edital, ela traz os conhecimentos de serviço social e a maioria das vezes, né, na maioria das vezes, as bancas param por aí, mas em alguns concursos eles inserem outros conteúdos dentro de conhecimentos específicos. Por exemplo, nesse edital, eles sinalizam noções de direito administrativo e direito constitucional. Então, coloca tudo dentro do pacote do conhecimento específico. E observem que nessa fala aí, no que está escrito, não está explícito que vai ser conhecimento específico em serviço social. Porém, eles colocaram que se restringirá à respectiva área de atuação, né, em que você se inscrever, na verdade. Então, aqui, o meu palpite é que seja sobre conhecimentos de serviço social. Eu não acredito que vá vir questões de direito administrativo ou constitucional. Não estou dizendo que é impossível. Impossível não é, mas nunca, né? Geralmente, aqui está dizendo a área em que o candidato se inscrever. Então, a área assistencial, tá lá, área assistencial, cargo assistente social. Então, a aposta é que venha nessa área, tá certo? E aí, o quantitativo de questões, isso aqui é importante, né? Tem um quadro lá nos anexos do edital, um quantitativo de provas a serem corrigidas. A Elaine, o que é que esse quantitativo quer dizer? O que é que isso traz? O que é que ele quer dizer para a gente? Ele quer dizer o seguinte: quer dizer que, a depender da sua colocação, você vai ter ou não a sua prova discursiva corrigida. Então, observe que, de acordo com a região, haverá um número de provas a serem corrigidas. Então, por exemplo, a primeira região, que pega ali a capital, serão até 208. Então, os candidatos que tiverem essa colocação aí até 208, né, ou seja, serão 200, até 208 provas corrigidas. Uma coisa que é importante, aqui está escrito ampla concorrência. Isso significa que os candidatos da inscrição, né, da cota, pelo que eu li, pelo que eu entendi, todos terão as provas discursivas corrigidas, tá bom? Se alguém entendeu diferente, coloca aí no comentário, que a gente já corrige aqui. Mas, pelo que eu li, é isso mesmo. Tanto que no edital só mostra esse quadro para ampla concorrência. Olha quem está dando boa noite aqui para a gente, minha querida professora, parceira, Celisa Terto, @SS na prática.
Maravilha, minha querida. Daqui a pouco eu vou falar sobre a senhora. E a senhora fica lá no outro e aqui, prestando atenção quando sair o seu nome. Mas vamos lá. Então, assim, voltando aqui, observem que as quantidades de provas a serem corrigidas, elas mudam, porque, obviamente, as regiões ali que são maiores acabam, né, que tem uma tendência a ofertarem mais vagas também, digamos assim, acabam corrigindo mais, mas não é a regra. Aqui, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no concurso que teve lugar que tinha expectativa de chamar muito e não chamou. E aí, cidades pequenas, que estavam precisando ali dos técnicos, acabaram recebendo ali. E eu mesmo, eu fui aqui, contemplada com a colega aqui. Eu era sozinha, atuo numa comarca, numa cidade bem pequena, uma comarca pequena, e recebi uma colega. Então, assim, como eu disse, eu estou na região que eu escolhi. Se eu fosse pensar, onde é que vai chamar mais, colocar em outra, eu não sei se teria dado certo. Então, por isso, vocês precisam escolher onde vocês desejam, onde faz sentido para vocês atuarem. Aqui alguns critérios da prova discursiva: não pode escrever a lápis, não pode entregar em branco, como eu falei, tem que usar o caderno de texto de folha definitiva. Preste atenção numa coisa, que é o seguinte: não pode escrever em locais que não são permitidos. Você só pode escrever, riscar, enfim, só no rascunho. No texto definitivo não pode, tem que seguir. Quando você recebe a prova, aparecem todas os direcionamentos. E aí você vai seguir, você vai ler, respira fundo, bebe um pouquinho de água para você não entender errado e fazer as coisas certas, tá bom? Eu já recebi mensagem aí de aluna desesperada: meu Deus, eu acho que eu escrevi fora. Felizmente ela deu tudo certo, inclusive ela ficou em primeiro lugar no TRF, esse dela foi o 1. Ai, meu Deus, agora eu tô na dúvida se foi o 1 ou se foi o 3. Mas deu tudo certo para ela, é o que importa. Então, não, ela não escreveu, né? Tirou, enfim, arrasou e ainda ficou em primeiro lugar no concurso. Mas vamos lá. Então, você tem que se atentar a isso. Espaço para rascunho é o local adequado para que você escreva. Elaine, mas se eu não escrever nada no rascunho, já for direto para o definitivo, beleza? Eu já fiz isso porque não deu tempo fazer rascunho, mas é bem temerário. Você tem que, minimamente, o ideal é fazer um esqueleto. Quando eu fiz, né, as provas, eu não tinha orientação, não tinha acesso, enfim, principalmente, né, especificamente a serviço social. Então, mas eu fazia lá meus esqueminhas na prova e deu certo. E aí, minimamente, você sabendo fazer um esqueleto bem estruturado direitinho, dá para economizar muito tempo e transferir para a prova, já passar o texto completo para a folha definitiva. Não recomendo, repito, o ideal é que você faça um esqueleto, depois desenvolva um rascunho e transfira. Mas, uma coisa importante também: no edital, né, como vocês viram, não fala a quantidade de linhas. A FGV, ela costuma fazer provas discursivas de 20 a 30 linhas. Na maioria das vezes, é 30 linhas. Achamos que certamente vai ser essa alternativa. Porém, você precisa se preparar para 20 ou para 30. Elaine, você já fez provas com mais? Já fiz prova com até 50 linhas, não da FGV, e aí a gente tem que estar pronto para tudo, né? Preferencialmente. Porém, acredito que vem aí 20 ou 30 linhas. Eu, particularmente, acho mais difícil 20 linhas. Então, tem que ter uma capacidade de síntese absurda. No meu curso, tem até uma das minhas mentoradas, que eu até uso a prova dela de modelo, porque ela fez uma prova, ela fez um milagre em 20 linhas, com a capacidade de síntese dela. Claro, mais uma nomeada, ela atua no TJ do Distrito Federal, a banca foi a FGV, então ela é assistente social lá no Tribunal de Justiça do DF, e ela gentilmente cedeu a prova, né, para o curso, e aí, gente, é muito difícil para fazer provas de 20 linhas, eu acho, eu não sei vocês, mas vocês têm que se preparar para 20 ou para 30 linhas, certo? E espero que não venha mais do que isso, né, mas também às vezes mais fica mais fácil. A outra etapa, né, etapa objetiva, discursiva e de títulos, né, a última etapa é essa de títulos.
No edital tem explicando direitinho, vale até no máximo 6 pontos. Mestrado, doutorado, né? Tem aqui a nota máxima, e para quem tem especialização, pode contar até 2, né? Até 2 vezes, que dá 1 ponto, meio ponto para cada. E aí depois vocês olham direitinho. Agora eu quero focar aqui nos conhecimentos, né? Nas disciplinas. Serão 70 questões, 40 conhecimentos específicos, ou seja, serviço social, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, e a gente tem toda a parte de conhecimentos gerais também, que vem com língua portuguesa, legislação especial, legislação do tribunal, tem várias assim do tribunal, tem noções de direitos da pessoa com deficiência, então não só a lei de inclusão brasileira, mas outras leis também de acessibilidade, prioridade e ética no serviço público. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Voltando aqui para a discursiva. Ó, tem aqui a Bianca falando que já perdeu a inscrição por conta do horário. Tem a Miriam também, mentorada minha, as duas, né, dizendo que também deixou para pagar de última hora. Prova discursiva. Aqui, né, se puder opinar sobre a prova discursiva, você acha possível que ao invés de um texto dissertativo argumentativo, seja um estudo de caso? Veja, inclusive, Dani, normalmente a FGV ela não cobra dissertativo, gênero dissertativo argumentativo. Não é esse gênero que ela pede, viu? Vamos ter uma aula dentro, né, da nossa mentoria exclusiva para a discursiva da FGV. E é claro que você vai gabaritar, porque aluno e aluna meu tem que gabaritar. Se não gabaritar igual o Felipe aí comentou, eu finjo que nem conheço, viu? Estou logo avisando, tem que seguir tudo direitinho lá, o direcionamento, e se não gabaritar, isso aí não estudou comigo, não. Não fez direito, mas vamos lá. Vamos ter, está prevista na mentoria, né, aí com foco no TJ do Rio, a prova, uma aula, tanto a mentoria como no curso preparatório, a gente vai ter essa aula específica para a FGV, e pensando para o TJ Rio de Janeiro. E aí a gente vai estudar direitinho esse texto, né, as 30 linhas, mas também a gente vai ver prova, né, de 20 linhas para testar, tá certo? E estudo de caso, pode ser sim uma situação hipotética. Geralmente a FGV, ela traz ali um conteúdo teórico ou um conteúdo prático. Exemplo de conteúdo teórico. Até, por exemplo, isso aqui é uma das referências que uma das minhas mentoradas, né, que foi nomeada no Tribunal de Justiça no último concurso, deixa eu ver se aparece, não está querendo pegar, mas depois eu compartilho com vocês, ela gabaritou a discursiva do TJ Rio com esse material aqui, da banca. Isso aqui é um exemplo de conteúdo teórico, porém, às vezes a banca também, ela traz a cobrança de legislação. Então, legislação da pessoa com deficiência é um tema super quente para a banca. E aí, às vezes ela traz uma historinha, então, principalmente quando é legislação, ela traz uma situação de uma assistente social que teve a postura X ou Y diante daquela situação, e a banca pede para analisar, à luz do Código de Ética Profissional, da Lei de Regulamentação, das resoluções do Cefes, ou à luz de alguma referência teórica ou lei. Entende? Então, possa ser que venha ali uma questão teórica, como no último concurso não foi banca FGV, foi Sebrasp, né? Mas já teve outro FGV. E aí, do Sebrasp foi esse material aqui, mas a FGV também, ela gosta desse material, tá certo? E aí a mentorada gabaritou discursiva, porque estava lá, né, na programação dela, a leitura desse material. Mas fica tranquila, viu? Que aí quem tem acesso ao curso, a mentoria, tudo, vai ter todo esse direcionamento, que eu não consigo colocar tudo aqui nessa live, senão fica muita coisa, mas eu vou deixar aí os contatos, né, para quem quiser me mandar mensagem, quiser conversar, tá certo? Tirar dúvida também. Lembrando que o edital pode ter retificação, inclusive teve uma, né, há uns dias atrás. Em relação aos requisitos e atributos do cargo, Elaine, o que é que faz a assistente social nesse espaço? Aqui tem várias atribuições, né, em relação a projeto, estudo, pesquisa, assessoria, consultoria. Entretanto, a maior parte do nosso trabalho
está dentro do estudo social, está dentro das perícias. Como eu disse, a gente faz DE também, né? São várias atribuições, mas a maior parte do nosso trabalho nesse espaço é com perícia, fazendo estudo social, perícia social. E aí, para quê? Para subsidiar a decisão do magistrado. Então, nesse espaço, a gente tem que fazer muito curso, tem que sempre estudar. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou sempre lendo, vendo material, estudando, fazendo curso, porque é um espaço que, né, nos desafia aí cotidianamente. E quando a gente pensa que sabe, a gente termina um curso e aí fala, nossa, agora eu já sei, agora eu vou, esse caso aqui, sei lá, de alienação parental vai dar certo. Esse tema não, que tem particularidades. Vamos pensar em outro tema. Esse caso aqui, sei lá, de destituição do poder familiar ou de guarda, né, um caso complicado, aí, com muito litígio, conflito de família, e aí a gente pensa que sabe tudo. Ai, ai, quando chega lá, se depara com inúmeras questões, que aí você tem que voltar 10 casinhas, pegar material, fazer a leitura, conversar com o colega e, né, seguir firme. Então, assim, é um espaço que a gente atua muito nessa seara aí mesmo, né, das famílias e, enfim, né, dos jurisdicionados, com diversas expressões aí da questão social atuando nesse âmbito. E sabe uma coisa que me atraiu para o judiciário, né, sócio-jurídico, entre várias outras coisas? Mas não me lembro uma pessoa que me perguntou sobre isso, eu falei que é um dos espaços que a gente mais alcança os direitos das pessoas, que a gente consegue ter mais, apesar de todos os desafios, não vou entrar nesse mérito do espaço, enfim, várias discussões aqui que eu poderia trazer, mas, assim, dos locais que eu trabalhei, eu penso que nessa área a gente consegue alcançar muito, sabe? O nosso trabalho, o que eu quero dizer, é que o nosso trabalho ele tem muito impacto, em que pese a decisão não nos caber, cabe ao juiz. Mas a gente consegue alcançar muita coisa, não tudo como a gente gostaria, mas bem mais do que o de praxe. Então, não sei se alguém já pensou sobre isso, mas é uma coisa aqui que me deixa, né, que me atrai muito nesse espaço aí de atuação. E aí, por que fazer esse concurso do TJ Rio? Além do que eu falei, né, da realização ali do alcance profissional, a gente sabe que tem uma boa remuneração, tem boas condições de trabalho ali, em relação a muitos outros espaços, às vezes não é perfeito, mas costuma ter mais acesso nesse quesito aí de trabalho, de recursos, de remuneração, do que a maioria das outras áreas, certo? E acesso também a muita, né, qualificação, curso. Deixa eu ver o que que a Juliana tá dizendo. Foquem nos 3K de alimentação. É isso mesmo, gente. 3.000, é isso mesmo. Os benefícios são... Isso aqui é só uma parte. A remuneração aqui é assistente social. Por isso que eu digo, ninguém se arrepende de trabalhar 40 horas nesse tribunal, não. Porque realmente a remuneração aqui é excelente. Então, como vocês estão vendo aqui, sem contar os benefícios. Então, não é só isso, né? Tem os 3K aí da alimentação, tem auxílio saúde, gente, tem inúmeros outros, são muitos benefícios. Então, é um espaço muito bom. E como eu disse, até agora, ninguém veio me contar, tu tomou posse, tá lá feliz, ninguém se arrependeu, não, tá certo? Então, assim, é um espaço que vai te trazer todas, né, além de todas essas condições, vai te trazer todas as vantagens de ser concursado ou concursada nessa área, que é a estabilidade, é você poder realizar, gente, outras coisas, né? A gente não é só assistente social, a gente é mãe, é esposa, a gente é mãe de pet, né? É solteira, é casar, é o que quiser, é pai também, enfim, é filho, é pai, é marido, então, pai de pet, então, é para você ter condições de se expandir, de você fazer outras coisas da vida, viajar, conciliar novos projetos, aprender, sei lá, um idioma diferente, sei lá, realizar um sonho, uma coisa diferente, cuidar da sua família, ter ali uma estabilidade, uma condição para cuidar da sua família, né, garantir aí seus filhos, o futuro, a escola, o acesso à escola, ao ensino, entre outros recursos aí importantes para o desenvolvimento saudável dos seus filhos, ou às vezes, né, dos seus pets, dos seus sobrinhos, e poder realizar o que faz sentido para a sua vida, né? Eu estou aqui, ó, essa foto aqui
sou eu, aí na minha vibe, eu gosto de praia, amo praia, não sei se todo mundo aqui gosta ou não, mas enfim, no Rio, praia é o que não falta, eu morei muito tempo, inclusive no Rio. Um beijo aí para vocês todos que são do Rio, porque eu já morei bastante tempo no interior do Rio e frequentei bastante aí as praias, a capital e tudo mais, então é isso. E você fazer todas essas realizações com a segurança material é muito bom você não ter mais essa preocupação, né, de poder realizar muitas coisas sem aquele aperto. A gente sabe que outros espaços socioocupacionais, às vezes, não tem, a maioria não tem esse acesso que você tem na área sociojurídica. E aí, antes de eu falar um pouquinho, não vou adentrar aqui nos conteúdos, mas deixa eu só ver se alguém tem alguma pergunta do, sobre o edital. TJ Rio de Janeiro, meu amor. É isso aí, Miriam. Cumprindo as metinhas. De olho aqui nas suas metinhas. Que vai dar certo, vai ser seu, minha filha. Gente, alguma dúvida sobre isso? Cargo, remuneração, atuação, sobre o edital? Pense aí um pouquinho enquanto eu vou beber uma água. Bem, se tiverem dúvida, vão comentando aí. O edital não dá para ler, isso aí vocês vão, esse conteúdo programático vocês vão ler depois, com calma, né, no edital. Quem não achar o edital me fala, manda mensagem no WhatsApp, quem está nos grupos, quem está no Instagram, me manda mensagem, né, no @pausa para posse, ou no @SS na prática, que é o Instagram também da professora Celisa, daqui a pouco eu mostro para vocês. E aí vocês tirem as suas dúvidas. Essa imagem aqui não dá para ler, mas a ideia era mostrar para vocês, gente, olha o conteúdo desse edital, é muito grande, está até cortado, tem um primeiro pedaço, depois o segundo, né, o restante aqui, esse pedaço aqui é embaixo desse, e outro aqui na outra página, gente, é muito assunto, é muito assunto. É muito assunto. É lá ainda você está querendo botar a gente para correr e assustar? Não, eu tô querendo dizer que vocês vão ter que ter estratégia para cumprir isso aqui, porque a banca FGV, ela vai cobrar. Tem que dominar aí na ponta da língua, não só os assuntos, os temas, mas as referências que ela utiliza. Elaine, como assim? Né? Eu mostrei para vocês esse aqui, mas tem outros também, eu não sei se vai aparecer direitinho na câmera, mas depois eu posso, né, vocês podem me chamar quem estiver no grupo, eu vou fazer um materialzinho para compartilhar para vocês. Quem é minha mentorada e mentorado, não se preocupe, porque tem acesso, né, a esses conteúdos já na programação. E alunos também. Mas, assim, esse aqui é o material do Cefet, é uma banca que gosta muito desse material. Esse outro aqui também. Né? Esse livro aqui do Cefes tem bastante referência, as principais referências. Tudo aqui é do Cefes, tá, gente? Bastante referência aí sobre os instrumentos, né, técnicos. Isso aqui é uma produção do Cefes. Se você colocar no Google, né, produção de documentos e emissão de opinião técnica em serviço social. Esse aqui tá com coração, não vem assim, mas foi de uma mentorada que eu ganhei, então coloquei um coraçãozinho aqui. E esse danadinho aqui que eu mostro em toda a aula, Elaine, você mostra isso toda a aula? Mostro, porque esse livro aqui, gente, esse livro me salvou tanto, esse livro eu mostro no Instagram. Em todo canto que eu vou, eu falo, porque esse livro salva. Elaine, são muitas páginas, não dá tempo, eu tenho que ler isso tudo. Não, você vai ler o que está de referência ali no seu edital, o que está no programa, não precisa ler tudo. Vai ter que acompanhar o edital, tá certo? Quem quiser depois pode me mandar mensagem aí que eu compartilho, né? Enfim, como é que vocês acessam, mas são materiais, todos esses aqui estão vocês encontram na internet, né? E no site do Cefes também. Alguém me perguntou aqui o que a FGV mais cobra. Ela cobra muito. Questão social, fundamentos, todos os conteúdos que se referem a projeto ético político, lei, né, a lei de regulamentação profissional, que é o tripé, né? O código de ética e as diretrizes curriculares ali da ABEPS. Tem também esses conteúdos aqui do Cefes também cobra muito a banca.
É uma banca que cobra também toda essa parte de instrumentos e técnicas ali, laudo, relatório, parecer, toda essa parte. Você tem que saber na ponta da língua. Tem que saber a legislação da pessoa com deficiência, Maria da Penha, pessoa idosa. O ECA tem que comer com farinha. Comer ECA com farinha. E mais importante, Cíntia, do que o que mais a FGV cobra, é saber também quais os autores, quais os materiais, porque ela tem material que ela cobra, coisa que está no rodapé. Tem material que ela cobra essas produções, né? Os autores de referência. Então, muitos do Cefez já é um norte aí para você, né? Para vocês estudarem esses conteúdos do Cefez que tem a ver com o edital e se atentarem para as referências. Quem é que fala sobre racismo, sobre feminismo? Quem é que fala sobre, né, a questão social? Já falei no começo aqui da live, os autores que ela gosta. Como eu disse, o projeto ético-político, questão social na ponta da língua, fundamentos, ali a linha do tempo de fundamentos, tudo na ponta da língua. E aí, gente, pensando, né, mais algumas particularidades dessa banca. A gente fala aí, brinca que ela tem um português próprio, realmente é desafiador. Então, você tem que ter um material de português específico para FGV. Material genérico, não estou dizendo, gente, ó, não estou desmerecendo o material de ninguém, tá? Por favor. Eu só estou dizendo que quanto mais específico você for, mais chance vocês têm. Então, esse é um dos motivos pelos quais temos tantas alunas e alunos aprovados nos concursos mais difíceis aí do país, por conta da especificidade, do foco. Tudo muito genérico não vai te, né, tomar mais tempo. E a FGV ela tem um português próprio, então material de português focado para esse concurso, para esta banca, sobretudo. Ela valoriza quem estuda. O que eu quero dizer? Que as pessoas que realmente se abraçam, né, com conteúdo, com leitura, que com as referências cobradas, né, exigidas, as pessoas que fazem o que precisa ser feito, que não vão pular, pegar atalho, vou ler aqui só esse resuminho, vou ler só isso, eu quero, não gosto de estudar, vou só fazer questão, mas fazer questão é bom. Mas como é que você vai fazer questão? Você vai acertar um conteúdo que você não tem a mínima noção do que se trata, entende? Então, assim, tem que estudar, não tem jeito. Até agora, eu não vi ninguém se arrepender de estudar. Pelo contrário. E aí, é uma banca também que elimina muitos candidatos e candidatas experientes. E aí você tem que ter cuidado com isso, porque então você tem que ter muito cuidado. O que que isso significa? Que às vezes você vai, eu já sei tudo de questão social. Tá, mas você sabe quais são os autores que a banca gosta? A Elaine, eu escrevo muito bem. Eu tenho mentoradas, alunas, que escrevem, nossa, uma maravilha. Mas quando eu peço para fazer a discursiva no perfil da banca, não faz, não consegue fazer. Porque, veja, pensa comigo, já é difícil você, às vezes, entender determinado assunto, memorizar a fundamentação, os autores ou a lei. E aí já é difícil, às vezes, para alguns, transformar isso numa escrita, num texto, de acordo com o gênero da banca exigido. Gênero textual, né, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, que normalmente a FGV faz mais para o expositivo. E aí você ainda tem que fazer, os autores pedidos pela banca tem que ser ainda dentro do perfil da banca, são camadas de desafios, são muitas camadas. Então, às vezes a pessoa escreve muito bem, que era o meu caso, assim, eu até escrevo, né, bem, não tinha dificuldade de escrever, nossa, até demais. A prova que eu fiz, que tinha 50 linhas, eu escrevi que era uma beleza, maravilha. Sendo que eu não fiz dentro do perfil da banca, adequado ao perfil, com os autores, né? Muito ainda. Achava que estava sabendo de tudo, ó, despenquei com a cara no chão. Então, assim, perdi uma grande oportunidade, não só uma, mais de uma, alunos, mentorados meus também, porque não entendem isso, que mesmo concurseiros, concurseiras experientes, que vêm ali, já foram aprovados em outros concursos, inclusive da banca FGV, tem que ficar atento. Leiliane, a gente vai ter uma aula exclusiva para isso, tá? Mas eu falei aqui há pouco tempo, né? Falei um pouquinho dos temas, e depois com a coisa você volta um pouquinho, para não ficar repetitivo aqui com o pessoal que está assistindo,
tá? Mas eu falei há um tempinho atrás sobre a questão dos temas. E depois a gente pode conversar, e eu te falo diretamente, né, para você aí. Belezinha. Sendo que aí, como é que você se prepara para um concurso desse? Uma prova que vai ser no comecinho de fevereiro, então parece que é longe, mas não é, porque não é final de fevereiro, é no início de fevereiro, dia 1º de fevereiro é a prova. E aí, com todo aquele conteúdo. Aquela imagem que eu mostrei para vocês foi só de conhecimento de conteúdo de serviço social. Né? Ah, não, tinha um pedacinho lá de direito, né, noções de direito administrativo, constitucional, e ainda faltava outra parte de conhecimentos gerais, português, legislação específica do órgão, legislação da pessoa com deficiência e ética. Então, assim, como se preparar para um concurso gigantesco desse, principalmente se você vai para a parte de serviço social, é um mundão de coisas, porque, assim, os outros assuntos, geralmente cai o que a banca normalmente cobra. Então, quem já vem estudando direito, ética, até que a banca vai seguindo o perfil, porque não tem muito ali do que fugir. Legislação é legislação, né, de certa forma, e só português que tem que ter realmente uma atenção bem especial, por conta da peculiaridade da banca FGV, como muita gente aqui já sabe. Porém, a parte de serviço social é um mundão. E aí, como é que você pode fazer? Eu, se eu fosse no seu lugar, um bom planejamento. O que é um bom planejamento? Primeiro, entender esse rolê aí do edital, o que é que tem, quais são quantas questões, entender tudo isso, entender qual é o tempo que você tem disponível para estudar e se organizar ali dentro das suas horas, com dedicação e algo sustentável, obviamente. Além disso, se atentar às referências preferidas da banca, que eu já falei várias aqui, quem não viu, volta lá e vai anotando, pegando essas orientações que eu já dei aqui, né? Aquela listinha que eu falei, já é, digamos assim, o ouro da banca FGV. Preparação e treino para a prova discursiva. Então, como eu disse, não pode brincar com prova discursiva. Ela é quem vai garantir o seu nome no topo, ela é quem vai te fazer se manter na posição. Eu tenho uma mentorada que ela fez, quando ela veio para mim, ela veio por conta de uma reprovação de uma banca da banca FGV, TJRN, o concurso. Gente, ela estava nos primeiros lugares. Não vou dizer o nome dela para não expor aqui, mas você sabe o que é estar entre os primeiros lugares na prova objetiva? E você despencar por conta da discursiva, aquela prova do TJRN, quem for procurar aqui, buscar, é uma prova, inclusive fica de sugestão aqui para vocês, foi uma prova extremamente difícil, com alguns autores, algumas referências, né, diferentes, assim, dentro ainda do padrão, mas alguns nomes que a maioria não tinha acesso. E as minhas mentoradas que conseguiram ser aprovadas nesse concurso, uma das coisas que fizeram com que elas ficassem dentro foi a prova discursiva. Porque, assim, não é só você ficar nos primeiros lugares da objetiva, é você acertar a discursiva que pode te colocar até por cima, ou pelo menos te manter na mesma posição. Porque quem está nos primeiros lugares, como a outra, cai. Então, depois que ela caiu, ela veio muito decepcionada por toda a dedicação. Foi quando também ela, né, me conheceu tudo e veio estudar comigo. Mas, assim, vocês precisam ter tudo isso em mente. Tem que treinar, estudar também para a prova discursiva. E acaba que você estudando para a discursiva também te ajuda com a objetiva, tá? Então, e além disso, o material à altura do cargo, como eu disse. Um português ali bem focado para a banca FGV, e da mesma forma o conteúdo de serviço social. E aí eu te pergunto, com a prova no dia 1º de fevereiro, para dar conta de tudo isso, sem algo, sem, né, que te ajude, que te abrevie, que te traga, como é que você vai ler isso aqui tudo? Me conta. Né? Esse aqui são só alguns, tá? Mas isso aqui, ó, esse aqui é uma coleção. Tem 5, ou salvo engano, 6. Esse aqui são 2. Esses livrinhos aqui são vários também, eu acho que uns 6, mais ou menos, ou 7. Tem esse aqui. Tem várias referências que estão aqui atrás, né? Yamamoto, Neto, textos, artigos infinitos. Esse material tem várias legislações. E como dar conta de tudo isso não é fácil. E aí, deixa eu ver aqui, que é uma
Contando a experiência minha com a banca Vunesp em relação à discursiva. No curso desse ano para o TJ São Paulo, fiz mais de 80% da prova objetiva e estava em quarto lugar da lista geral de Osasco. Mas não fui bem na discursiva, caí para o 18. Ficou de lição para esse concurso, tá? Aqui, muito obrigada, viu, Juliana, por compartilhar aqui a sua história, para vocês verem, gente, que não ela caiu do quarto para o 18º. Foi o que aconteceu também com a outra, né, aluna, a mentorada que veio. Então, assim, não é brincadeira. Como é que você vai... O quanto, Juliana, que você estudou para esse concurso? O quanto você se dedicou, você investiu na inscrição, na sua preparação, investiu pra caramba, né, e teve esse resultado. Então, acho que é isso, né, uma oportunidade ímpar, e esse concurso do TJ Rio também, que eu acho que vai chamar muito. Então, eu te pergunto, você dá conta, né, de tudo isso sozinha, sozinho? Então, se você dá, beleza, ó, parabéns, mas não é a maioria. E aí, eu venho aqui te falar que se você deseja dar um salto, né, ganhar tempo e assertividade, estamos aqui para te ajudar. E quando, né, eu digo estamos, eu quero te lembrar do tamanho desse... Isso aqui é só conhecimento específico, não tem aqui a parte de conhecimentos gerais, os outros assuntos, gente. Isso aqui é tudo só de serviço social, tá vendo? Olha o tanto de coisa que tem em serviço social, fora português e as outras matérias. E aí, quando eu digo estamos aqui, eu estou falando, né, de mim. Meu nome é Laine Cunha, eu sou assistente social no Tribunal de Justiça de São Paulo. O meu Instagram é o @pausa-para-posse. Para quem não me segue, já passa a me seguir, não perde tempo. E para você, né, saber aí de tudo sobre os concursos. E a minha parceira aqui é a Celisa Terto. Ela é assistente social no MP, Ministério Público da Bahia, então também atua na área sócio-jurídica. E o Instagram dela é o @ss na prática. Então, assim, quem não nos segue, já procura o nosso perfil, já vem nos seguir. E aí eu quero te mostrar como a gente pode te ajudar a não vivenciar o que vocês ouviram aqui, reprovações. E principalmente a lidar com todo esse conteúdo específico aqui de serviço social para esse concurso. Nesse sentido, por que a gente está aqui? Porque nós fomos aprovadas em inúmeros concursos. Nós compartilhamos, né, o que a gente viveu como concurseira e como concursada. E isso faz muita diferença. Nós estamos no nosso lugar de fala. Esse é um dos segredos que fazem as nossas alunas e alunos passarem nos concursos mais difíceis do país, que seria aqui o item 3. É um dos maiores segredos. Então, nós produzimos aulas, então os nossos cursos, nossos preparatórios, eles têm aulas produzidas para quem atua, por quem atua na área, ou seja, nós, conteúdos peculiares que não são disponibilizados em outros canais. Por que peculiares? Porque nós temos lugar de fala, como concurseira, como concursada, nos nossos espaços profissionais. Temos o foco, né, no que realmente as bancas cobram. Então, como dar conta daquele edital imenso, sem saber o que de fato as bancas priorizam. Nos nossos materiais, há PDFs que não, tranquilamente eu digo, não tem iguais. E para você que vai ter que estudar todo aquele conteúdo, eu te garanto que o PDF faz muita diferença para você aí, ó, correr, acessar, né, avançar no seu aprendizado. E são PDFs que têm conteúdos teóricos. Imagina ter isso aqui tudo compilado, né, nos PDFs e muito bem compilado, de acordo com a banca. E ainda tem as questões comentadas para te ajudar a saber se você está entendendo, se está no caminho certo ou não. Além disso, temos alunas nomeadas, né, várias aqui nos nossos cursos, nos nossos preparatórios. Eu vou até pegar meu celular para mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui no Instagram, a gente sabe, né, não sei se dá para ver aí, mas tem aqui os destaques que ficam aqui bem em cima aqui das fotos, né, do feed, aqui essas bolinhas aqui, tá vendo? Dos destaques, são várias bolinhas que tem aqui em cima. Depois, vocês vão lá no @pausa-para-posse, que é o meu Instagram, e vejam que tem várias e várias e várias histórias aqui de alunos aprovados. Então, como eu disse para vocês, a gente compartilha o que a gente vive, e isso faz diferença. Aqui eu só estou trazendo alguns, né, só para vocês verem, devidamente nomeada. Essa daqui que queria falar comigo com urgência era sobre a aprovação dela. A outra que me deu os parabéns também está feliz da vida, nomeada, me deu os parabéns aí para continuar ajudando,
né, outras aqui como vocês, certo? Essa aqui é uma das minhas alunas e mentoradas também, que eu tive o prazer de recebê-la no espaço de atuação. E é isso, gente, aqui, ó, felicidade, estou muito feliz, assustada, mas feliz. Muito obrigada, você foi essencial. Aqui, ó, muito emocionada, sigo sem acreditar. Então, é sobre isso, é para vocês verem que é possível. Lá no Instagram, depois, né, vocês vão lá dar uma olhadinha também, tem outros depoimentos, prints, tem um povo que gabarita discursiva, é muita coisa. E aí, eu e a professora Celisa, que foi a professora que eu mostrei, que eu chamei, né, mostrei para vocês, nós podemos te ajudar, porque nós temos um curso preparatório para carreiras sociojurídicas. Então, esse curso preparatório para carreiras sociojurídicas, ele vai te ajudar com o concurso do TJ do Rio de Janeiro, com os conhecimentos aqui específicos de serviço social. Além disso, esse curso, ele tem também aulas, vai contemplar aulas para prova discursiva, independente, né? Eu coloquei aqui um tracinho de estudo de caso também, se tiver, porque a gente tem as provas, né, enfim, vai ter aula sobre isso também. Pensando aí em todos os cenários da banca FGV para esse concurso. Então, nosso curso de carreiras sociojurídicas, ele está com inscrição aberta e tem aqui uma oportunidade bem ímpar para quem realmente quer avançar. Naquele tanto de conteúdo, com todos esses livros que eu mostrei aqui para vocês, fora os que estão aqui atrás, né, na minha estante, para a banca FGV, com a prova aí no início de fevereiro. Quando a gente pensa em fevereiro, você fica até iludido. Ah, é fevereiro. Não, mas é no início. Então, na cabeça, você tem que cumprir tudo até janeiro, até final de janeiro. Tem que estar, ó, na ponta da língua. Então, assim, no nosso curso, ele tem acesso, você vai ter acesso a videoaulas gravadas, os materiais em PDF, que eu comentei que não tem igual. Hoje mesmo, acho que esses dias estava uma das meninas comentando, né, falando, nossa, Elaine, parece que você está conversando com a gente no PDF, né, vocês estão conversando. Tem questões comentadas que são essenciais para você entender como funciona a cobrança da banca e o que é que você, né, vai ter que responder. E tem um ano de acesso a todo esse material. E sabe por que um ano? Ah, professora, mas vai ser só em fevereiro e depois. Gente, esse curso preparatório, a gente recebe tanta mensagem de alunas dizendo que elas vão no curso porque ajuda até no dia a dia, no trabalho, para vocês terem uma ideia. Não é o foco do curso, mas como a gente compartilha ali algumas situações e traz conteúdos muito relevantes para a prova, que é o que você vai viver no tribunal. Então, por meio desse curso e desse acesso, você também, eu mesma, quando às vezes vou fazer um laudo, quantas vezes eu já voltei ali, procurei alguma das minhas aulas ali para pegar uma fundamentação, para me lembrar ali de um texto, para refletir sobre o parecer, para vocês terem uma noção da qualidade desses materiais. E aí no curso, ele tem um guia de estratégico de estudos. No começo, vocês viram, né, que eu falei que para preparação precisa de um plano, um planejamento, e esse guia é para isso. Então, para você não ficar ali perdido, perdida, vai ter esse guia, vai ter o edital verticalizado, vai ter o materialzinho ali de planejamento também, e aulas para te ajudar a se organizar. Isso aí você já tem, entrando no curso, já tem acesso a esse módulo, e já consegue ali se organizar, porque é um passo muito importante. Mesmo com o tempo corrido, o planejamento é essencial. Tem outro presente, que é um e-book com estudo de caso do ECA. Então, ECA você sabe que tem que dominar, tem que estar na ponta da língua. Esse e-book tem questões do ECA e questões, inclusive algumas respondidas por mim, com possibilidades variadas de cobrança e que também vão te ajudar com a prova discursiva, ou objetiva, não só discursiva, mas objetiva também. Então, o e-book ele traz questões discursivas com algumas respostas, né, sugeridas da minha parte, né, sugeridas por mim, e também outras para você treinar. Outro presente que é o acesso a conteúdos de provas discursivas por banca. Então, eu vou trazer aula, né, nós vamos colocar lá, vocês vão ter acesso à aula discursiva, e um desconto exclusivo também para quem está nos nossos grupos. Para vocês terem uma ideia aqui da plataforma do curso, a gente usa aqui a Nutro. Então, as aulas, elas são organizadinhas ali por temas e algumas são agrupadas por módulos para ficar mais fácil, né? Não ficar aquele infinito ali de aula, você não sabe onde é que está aquela aula numa lista imensa. Então, para ficar tudo organizadinho, por exemplo, esse módulo aqui dos instrumentos técnicos estão todos agrupados. E aí você vai seguindo de acordo com a sua aula. Essa fotinho aqui é uma foto muito especial, porque foi da minha primeira turma.
alguém que está aqui deve se reconhecer aqui. Então, tem aqui, né, mentoradas aqui, alunas do curso aqui aprovadas, enfim. Então, essa daqui não é a única que foi aprovada no TJDFT, tem mais, e TJ Rio de Janeiro também, né, TJMG, TJ Goiás, e é isso, e eu aqui. Nossa, fez, né, tem um tempinho essa foto, então eu trouxe para você ver que é isso, gente, com estudo, com dedicação, é possível. E aí, sobre o curso, né, o preparatório. Ah, bons tempos. Tá vendo aí, Felipe? Então, o preparatório aqui, ele vai trazer conteúdo de conhecimento específico de serviço social, é a nossa matéria, né, de atuação, e o investimento é 797 à vista, se fosse o curso, né, separado, e o de discursiva também à parte, que é 227,90 à vista. Tudo junto dá uma quantia aqui de 1.024,90, certo? Entretanto, a gente tem aqui uma grande oportunidade para você, porque realmente é para você abraçar com unhas e dentes e não ficar aí para trás, tá certo? A gente fez aqui um combo, que é um preparatório, vai juntar os dois. Então, a gente vai ter ali toda a preparação para a prova objetiva, com também as aulas, ali serão disponibilizadas aulas para a prova discursiva, para que você aí gabarite, igual minhas, né, as nossas alunas e alunos. E nesse combo, gente, tá muito bom. Fica aqui, ó, R$ 597. Então, de 1.024, somando aqui o preparatório para a objetiva com de discursiva de 1.024, vai ficar só por R$ 597. E aí pode ser à vista ou no Pix, né? À vista uma vez no cartão ou no Pix. Ou você pode parcelar em até 12 vezes. E aí eu coloquei aqui esse valor, mas você tem que ir simulando lá os juros da plataforma, tá bom? Porque aí para você ter uma noção, né? Vai vendo de quanto fica, mais ou menos lá na simulação. E tem mais outra coisa, tá? Quem está no grupo, quem está nos nossos grupos, tem acesso aqui também a um cupom de desconto, então fica 547. Elaine, eu estou assistindo aula no YouTube, não estou no seu grupo, não tem problema. Nós vamos deixar aqui o link de acesso, né, aqui abaixo do vídeo, para você poder ingressar no grupo se você quiser e garantir o seu desconto. Lembrando que até o dia 30 do 11, então não deixa de entrar nos nossos grupos. Para quem não está, já eu volto aqui e coloco no chat, tá certo? O acesso, e vocês podem aproveitar essa oportunidade, né, para quem está no grupo, e mandar mensagem para a gente, tá bom? Seguindo aqui, eu queria só compartilhar, né, o que aqui os alunos e alunas aqui falam do curso. Então, tem aqui a Isabel, né, falando que adorei a didática, as explicações objetivas, os bizus, as citações dos autores, porque é sobre isso também, né, bancar FGV, e que ajuda muito. E aqui ela comenta, né, que gosta dos exemplos do cotidiano de trabalho, experiência, e isso faz com que ela realmente entre nesse cenário do espaço socioocupacional, fazendo com que ela entenda que não é só o estudo da disciplina, mas também projeta ali como que ela vai atuar nesse espaço. E isso faz a diferença no estudo. Né? Aqui a Manu também já foi nomeada. Ela falando aqui do PDF, que além de dar o norte ali do assunto, a forma da escrita parece que está dialogando. Isso aqui, gente, as alunas e alunos mandam direto para a gente, falando sobre isso. Isso aqui foi só ela que comentou, mas mesmo, né, assuntos leves, ela está dizendo aqui que consegue ouvir minha voz, né, mesmo assunto denso, se tornam leves e compreensíveis. Então, outras, né, alunas aqui também, nomeada também, ela fala, né, foi nomeada também, é claro, que é muito importante não apenas para o concurso, mas para qualificar o trabalho profissional, como eu disse para vocês. Então, é uma coisa que as alunas comentam muito sobre os nossos cursos. E aí, a Ana aqui comentando, né, que terminei o bloco da aula e queria parabenizar pela explicação e o cuidado com cada detalhe. E ela está dizendo que gostou muito. Isso aqui, gente, e ela comenta, né, da explicação referente a cada autor. Então, todo o detalhe de diferenciar, porque as bancas, elas fazem essa diferenciação. Então, é importante você ter esse tipo de conhecimento, tanto para a prova objetiva, como para a prova discursiva. Então, recapitulando, o curso, ele tem videoaulas gravadas, né, tem mais, enfim, de 60, são muitas aulas que tem lá já, tem os PDFs,
questões comentadas, o guia estratégico, que é para te ajudar a se organizar nos estudos, e tem os bônus, que são o e-book do ECA, né, de estudo de caso, e as aulas para a prova discursiva. Esses bônus, eles são liberados após 7 dias de acesso à plataforma, tá? Quando você acessa a plataforma, já tem ali os primeiros módulos liberados, e aí passa 2 dias, aí vai liberando, 3 dias, e assim vai. E logo você tem acesso a todo o conteúdo do curso. O curso tem 1 ano de acesso, até porque você, né, vai precisar desse material para atuar lá no Tribunal de Justiça, então já vai estudando, e como a aluna disse, vai se projetando nesse espaço. Como eu disse, tem a liberação dos módulos, né, todos após 7 dias, acessa tudo. Então, os primeiros módulos, como eu disse, quando você entra, já tem acesso a várias aulas, ao guia estratégico, e aí 2 dias depois mais, 3 dias, 5 dias, até 7 dias, aí acessa tudo. Então, o nosso recado aqui para vocês é presentem-se, né, com um material assertivo, um material realmente direcionado para o cargo que vocês desejam, a altura, ao nível do cargo, ao nível da banca, ao nível desse concurso. Então, eu jogo a bola para vocês, se você vai continuar com a sua pilha de livros, com todo aquele conteúdo imenso do edital, ou se você quer a paz dessa outra aluna aqui, estudando e vendo que tem um material ali compilado que vai fazer ela avançar, mas com qualidade. E aqui, de novo, @pausa para posse, ISS na prática, Laine Cunha, professora Celisa, quem ainda não nos segue, por favor, nos siga. Lembrando que quem está vendo no YouTube, eu vou deixar aqui os links, né, embaixo aqui do vídeo, vou deixar o link do WhatsApp, o link do nosso grupo, das nossas páginas, para vocês investirem nesse curso e mudarem de vida. Vou voltar aqui no chat para ver se tem alguma. A Leilane aqui comentando, gosta muito dos PDFs, muito obrigada. Quem quiser só discursiva, Cíntia, você entra no nosso grupo e acompanha, tá? Porque quem sabe a gente compartilha, assim, a preparação só para discursiva, mas entrem no nosso grupo. Eu vou compartilhar aqui no para vocês, quem não está no grupo, o link. O link aqui dos nossos grupos. Enquanto isso, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta, aproveita, porque a hora é essa, a professora Celisa está aqui também, tá? Um olho lá, o outro cá, né, prof? Então, uma coisa eu digo, gente, quem está lá no nosso perfil, no @pausa para posse, no SS na prática, vocês vão ver lá, né, os destaques, verão lá as nossas alunas mentoradas ali com aprovadas. Vou compartilhar o link do grupo para vocês aqui e vou compartilhar também o link do curso, certo? Lembrando que para quem está no grupo, consegue aí um desconto, né? Deixa eu até voltar a tela aqui para vocês verem. Isso aí, Juliana, até 30/11. Depois disso, o valor do curso, né, vai voltar para o valor normal. Vou voltar aqui a telinha para vocês verem aqui, ó. A diferença, gente, é uma grande oportunidade para vocês. Deixa eu pegar aqui o link do grupo primeiro e compartilhar para quem ainda não está no grupo e quer falar com a gente. Tá certo? No grupo tem um ADM, né? Que vocês podem chamar e conversar também, tirar dúvidas. Vou compartilhar agora o link direto do curso. Que aí, se você, Elaine, eu não quero, vou direto lá na página, também tá tranquilo. E quem tá vendo no YouTube, de novo, os links estarão aqui embaixo, tá certo? Ó, esse primeiro link é do nosso grupo, que tá aí. Quem quiser entrar, pode acessar, que vai ter a DM chamando vocês, ou vocês podem também nos acionar, tá? Mandar mensagem para a DM do grupo. E aqui
É o link direto do curso. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre o curso, sobre a forma de pagamento, sobre o conteúdo do curso? Não, tá todo mundo aí pronto, afiado aí para colocar o seu nome aí na lista do TJ Rio de Janeiro? Me contem aí. Enquanto isso, vou responder aqui uma mensagem. Tem opção aqui, né, de contratar apenas a discursiva. Juliana, entra no nosso grupo, que daí a gente vai compartilhar lá. Salva os nossos contatos para mandar mensagem para a gente. Clica aí no grupo. Quando você entra no grupo, tem os administradores, né, do grupo. Tá certo? Então, eu compartilhei com você aí o link, né, aqui no chat. Só entrar e chamar. Ou ficar acompanhando, porque a gente vai ter, sim, a preparação para a discursiva, mas, por enquanto, ela está inserida dentro do curso. Mas nos próximos dias aí, né, quem sabe a gente já divulga. Então, quando você entra no grupo, a gente tem aqui logo um contato que chama ADM. É um dos primeiros, o primeiro eu acho que vai aparecer para vocês. Um dos primeiros ali. Tem ADM, PPP, ADM pausa para posse. Pode chamar para poder se comunicar, tirar as dúvidas, tá certo? Imagina, por nada. Agora é com vocês. Vou voltar aqui a foto da moça para vocês, né, das aqui concurseiras. Vocês têm que escolher um lado, gente. E eu vou contar uma coisa para vocês. O pessoal não está de brincadeira, não. O que vai fazer a diferença entre a sua vida, né, é sobre a sua vida. Então, você que sabe aí o que é importante priorizar para realmente garantir aí a sua aprovação. E como eu disse, nós temos lugar de fala, nós fazemos isso há bastante tempo, né? E o nosso objetivo é que vocês coloquem o nome de vocês no topo, como alguns alunos aqui comentaram, falaram, como vocês viram. E se quiserem vir para cá, está aqui a nossa mão estendida para vocês virem para o sócio jurídico, não é isso, minha querida Celisa? Venham para o lado de cá. Até agora, todo mundo que veio só está feliz aí da vida, curtindo a sua vida e o cargo dos sonhos, o cargo do que realmente desejou. Tá? Não deixem de seguir o arroba pausa para posse e o arroba SS na prática, e nós ficamos disponíveis para vocês também nesses perfis. Agora é com você aí, o que é que você vai fazer para mudar a sua vida. Foi ótimo estar aqui com vocês, já vou dando o meu tchau aqui. Obrigada a todos que participaram e que participaram, enfim, quem está assistindo depois também. Nos acompanhem, nos sigam e deixei todos os links aqui na descrição do vídeo para quem está vendo no YouTube. Até a próxima. Tchau!